falando com os irmãos, que os irmãos já sabem como nós estamos fazendo. Sábado passado também começamos o nosso culto de jovens. Sábado agora também tem culto, né, pastor? Como não teremos o nosso Sexta 23, sexta agora, então sábado tem um culto bem especial. Serão os garotos aqui embaixo, os moços aqui embaixo e as moças lá em cima. Então você pode vir, vai ser um bate-papo bem bacana, bem aberto também. É uma grande oportunidade para você conhecer pessoas também, né? Eu digo conhecer os nossos irmãos, criar relacionamentos, vínculos de amizade com pessoas que vão edificar a sua vida, da mesma forma as moças que estarão lá em cima. Sexta-feira nós teremos nossa reunião de oração aqui normalmente. E eu até vou falar um pouco sobre isso mais à frente. E no mais, irmãos, nós vamos caminhando para a glória de Deus, seguindo em frente, sabendo que está chegando o grande e glorioso dia do nosso Senhor, o tempo em que Ele vem nos buscar. Cada dia que passa, cada sol que nasce, mais perto estamos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, essa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Se os irmãos puderem fazer a gentileza de abrir suas Bíblias, por favor. Abram em Eclesiastes, por favor, queridos irmãos. Eu farei a leitura, depois eu explico um pouco sobre esse livro assim, que para mim é maravilhoso, maravilhoso, é um dos livros mais impressionantes que eu já li, no aspecto filosófico, antropológico, sociológico, mas principalmente espiritual. É um livro de profunda reflexão. Nós vamos ler o capítulo 12, que é a conclusão, o resumo da matéria. Eu vou ler nesse momento na Bíblia, na versão contemporânea, Thompson, versão contemporânea, tá bom? Depois eu faço a mesma leitura na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, porque ela já explica, na verdade, algumas das coisas que a gente vai tratar essa noite, que nós vamos conversar sobre isso. Então, lendo na versão contemporânea, Thompson, vamos ler todo o capítulo, apenas os 14 versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 12, a partir do primeiro verso. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem a voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, então o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te deles, antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudo é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, clamando a tua misericórdia e agradecidos pela tua graça. Amamos a tua palavra e amamos a tua presença, e por isso pedimos que essa noite o Senhor nos faça compreender a vida como devemos compreender. Seja a tua palavra lâmpada aos nossos pés e luz para o nosso caminho essa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos,
Esse livro de Eclesiastes é um livro visto por muitos dos nossos dias e até do passado. Os judeus do período, dentro do Talmud, da reunião, eles sequer na verdade queriam canonizar este livro na verdade, tendo em vista ser um livro visto por muito pelo ponto de vista filosófico pessimista. Mas não é de fato um livro pessimista, é um livro analítico. Ele analisa a vida pela perspectiva de quem já a viveu e conseguiu conquistar tudo aquilo que almejava a sua vontade, tudo aquilo que o seu desejo ansiava, isso ele conquistou. Então ele chega ao ponto de escrever esse livro. Esse livro é escrito por Salomão, filho de Davi. O mais provável que seja ele, já que no primeiro versículo do capítulo 1, ele fala filho de Davi, filho do rei Davi. É bem provável que Salomão tenha escrito esse livro no final da vida dele. Ele escreveu 3, não é? Esse aqui é o 4º dos livros poéticos, sendo o último Cântico dos Cânticos, e o que antecede a esse, o livro dos Provérbios. Ele escreveu o livro dos Provérbios, o livro de Cantares, ele escreveu no início do seu reinado, mais ou menos no ano 965 a.C. Já na metade do seu reinado, já tinha reinado um pedaço já de vida, já com mais sabedoria também, já um pouco mais entendido, ele escreve o livro de Provérbios, já que é uma aplicação do aprendizado que as pessoas têm acerca da vida com Deus, aplicado na vida do dia a dia, no dia comum, na simplicidade da vida. Eclesiastes é diferente. Eclesiastes, na verdade, é um livro um tanto quanto mais de teor filosófico, que analisa o sentido real da vida. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão já no final da sua vida, quando ele estava cansado, já havia vivido a vida mundana de forma bem avassaladora, na verdade. Salomão viveu um tempo bem distante da vontade do Senhor, para a gente poder perceber que a sabedoria nem sempre é o que nos aproxima do Senhor, pelo menos em alguns momentos das nossas vidas. Salomão então, irmãos, ele vai escrever esse livro com um propósito de trazer uma compreensão mais ampliada para os seus leitores, para os seus destinatários, para nós que estamos aqui lendo essa noite. Ele traz uma compreensão mais relacionada. O propósito do livro é relacionar a vida comum, a totalidade da nossa existência, o nascer, o crescer, o praticar esportes, o relacionamento interpessoal, tudo que nós vivemos nessa terra. Uma das expressões mais utilizadas no livro é debaixo do sol, ou seja, uma perspectiva horizontal do estilo de vida a ser vivido. Então ele vai enxergar isso tudo como vaidade, que é também uma das palavras mais citadas nesse mesmo livro aqui. Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Mas a vaidade citada aqui por Sansão não é a vaidade da ornamentação de uma casa ou das pessoas, o frisar dos cabelos, etc. e tal. A vaidade aqui se traduz por uma vida fugaz, uma vida efêmera, uma vida passageira, que é como um vapor. É nesse aspecto que Salomão fala acerca dessa transitoriedade aqui. Todo o livro traz uma compreensão dizendo o seguinte: essa vida horizontal, isso daqui não é o fim. Não se pode viver a vida como se fosse um fim em si nessa terra. Não, aí ele nos ensina a olhar acima do céu, e ele fala sobre a eternidade, e traz uma compreensão também reflexiva, mais ampliada, acerca de como deveríamos viver essa vida, com um sentido na eternidade. Por isso é um livro reflexivo muito importante, e tudo o que foi dito aqui agora nessa conclusão, porque aqui dentro ele fala sobre casamento, relacionamento com Deus. Aqui dentro ele fala sobre a vida do dia a dia, um trabalho, enfado, cansaço, aquilo que eu faço muito, na expectativa também de receber muito. Ele fala até da sabedoria, da busca pelo conhecimento, que se não tiver o objetivo certo, é vaidade, é efêmero e não vai perdurar, e só gera canseira, enfado e cansaço. Então por isso é visto por muitos como um livro, eu diria um livro pessimista, porque ele não consegue ver coisas boas nessa vida. Depois que tudo que ele viveu, ele percebeu que ele não poderia ser preenchido por aquilo tudo ali que ele viveu. E sabe que ontem nós discutimos um pouco sobre esse assunto? Não sei se você sabe, mas nós temos um clube do livro aqui na igreja. E ontem o clube se reuniu e nós estamos lendo juntos um livro do John Piper, que é Em Busca de Deus. E nós conversamos sobre a essência da natureza humana. Ou seja, nós conversamos esses primeiros capítulos desse livro em questão, sobre por que existimos. E não é essa pergunta que nós nos fazemos e que a filosofia faz desde o princípio?
Desde o princípio não vem os questionamentos, por que eu existo, por que eu estou aqui, e nós encontramos alguns caminhos paralelos, na expectativa de sermos completados. O próprio John Piper, ele cita algo interessante, ele fala assim: um vazio infinito que o ser humano sente, só pode ser preenchido por um amor infinito. Um vazio infinito não tem possibilidade dele ser preenchido e sustentado por algo que é efêmero, por algo que é transitório, por algo que é passageiro. O Salomão, irmãos, ele não está dizendo que ser rico é ruim, ele está dizendo que a forma de administrar isso tudo, se for para a nossa própria glória, como ele viveu, sendo ovacionado, reis e rainhas vinham de lugares distantes a fim de ver a riqueza e ouvir da sabedoria de Salomão. O que ele está dizendo aqui, não é ruim ter essas coisas, é ruim não viver para o outro. O próprio Moisés vai falar no capítulo 15 de Deuteronômio, a necessidade de cuidar do próximo, e como Deus abençoa aqueles que ajudam os mais necessitados. Abra por gentileza, no capítulo 15 de Deuteronômio, a título de introdução. Capítulo 15, versículo 7 em diante diz assim, Deuteronômio 15, 7 diz assim: quando no meio de ti houver algum pobre, entre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento ímpio no teu coração e venhas dizer: aproxima-se o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, e que o teu olho não seja maligno para com o teu irmão pobre, não lhe dando nada, e que ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti, livremente lhe darás. Não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, o teu Deus, em tua obra e em tudo o que puseres as mãos. É uma promessa do Senhor, é uma palavra do Senhor acerca da necessidade que nós temos de ajudar o próximo. Ajudar o próximo, ou viver para o próximo, não é apenas algo que deveríamos fazer como hobby, ou por desencargo de consciência, mas na compreensão de que é parte do exercício da nossa vida nessa terra. Nós vivemos para o outro. A igreja deve viver sempre para o próximo. Nós não podemos ser daqueles que vivem em pedestais ou em púlpitos distantes das pessoas. Não, as necessidades devem ser sanadas, devem ser alcançadas por aqueles que estão próximos. Isso traz sentido à vida. Ele fala sobre a desnecessidade de pensar nas coisas passadas e sempre lembrar do passado como tendo sido dias melhores do que o presente. Ele fala sobre há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de rasgar, há tempo de costurar. Aí ele vai falando no capítulo 3, chega no versículo 11, ele fala assim: de todas as coisas há tempo, mas o homem não pode saber como foram feitas todas as coisas no início e como será o final, mas a eternidade está posta dentro do homem. Isso é impressionante. Nós temos um anseio ardente sempre pelo conhecimento. Por isso talvez no século XVIII, essa filosofia do iluminismo que chegou no mundo aí, quando René Descartes ele trouxe aquele pensamento, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo. E junto com isso vai trazer a teologia liberal para dentro da igreja na Europa, o que contaminou toda a Europa e também vem contaminando o mundo, trazendo um conceito de vida extremamente hedonista. E com uma crença apenas naquilo que se vê, apenas naquilo que se pode explicar, sendo que não se pode explicar a Bíblia. Então o homem, ele vai vivendo e tempos em tempos ele vai tentando trazer uma explicação lógica para os seus passos nessa terra, para a sua existência. Mas irmão, vai chegar um dia que você vai olhar no espelho e vai dizer assim: ué, quando foi que eu envelheci? Quando que isso aconteceu? Eu não me lembro, passou tão rápido que eu não vi o meu envelhecimento. Então, o Salomão está tentando ensinar como é que nós podemos viver a vida de forma relevante, de forma saudável e de forma que glorifique a Deus, que é o motivo da nossa existência. Adorar a Deus e nos alegrarmos nele.
Qual o sentido da vida de fato? Nós estamos falando sobre tantas coisas, e hoje, tantas mortes acontecendo pelo mundo, e tantas coisas, tantos problemas. Hoje não se pode falar com o irmão nada. Tudo que se fala com o irmão, eu estou achando que esse aí é bolsonarista, hein? Peraí, pelo pensamento dele, ele é do outro lá, ó, lá para o outro lado lá, ele é comunista, ele é petista, ele é socialista. Eles estão fazendo uma ligação de modo impressionante. Tudo aquilo que se fala agora gera o partidarismo. A própria igreja está gastando tanto tempo para poder discutir sobre essas questões, e nós não estamos percebendo que estamos sendo enganados por falsas doutrinas, porque isso também é uma forma de doutrinar. Colocar as pessoas pensando de forma política como você quer, também é doutrinar. Então, irmãos, como é que nós estamos vivendo a nossa vida de fato a glorificar o nome do Senhor? Talvez seja esse o momento da gente se calar um pouco com relação a essas questões políticas e dobrarmos o nosso joelho. Eu não estou falando que você não deve ter um posicionamento, que você deve ser neutro, não. Mas existem coisas mais relevantes para você discutir em redes sociais do que simplesmente a política. Nós somos cristãos, e o que deve pautar as nossas conversas é a palavra de Deus. Ela deve ser a pauta principal dos nossos diálogos. Mas ele vai mostrando aqui como é que a nossa vida é. Então nós lemos aqui agora, na verdade do versículo 1 até o versículo 7, na verdade, até o versículo 6, ele está mostrando como é que o corpo humano, como é que ele vai se deteriorando. Sabe por quê, irmãos? É estranho falar sobre isso, mas a cada manhã que nasce, a cada sol que nasce, nós estamos mais perto da morte. Mas para o Ocidente, falar sobre morte é tabu. Não se fala sobre isso. Mas como não falamos sobre isso, também não pensamos em como viveremos a vida intensamente, porque nós sempre deixamos para amanhã aquilo que na verdade nós deveríamos estar fazendo hoje. Amar, sorrir, glorificar a Deus, cantar as maiores canções. Eu não me esqueço de quando eu confessei a Jesus, e é claro que quando a gente confessa a Jesus, o novo convertido, a primeira coisa que ele quer fazer na igreja, mesmo não sendo chamado, é cantar. E eu queria ministrar louvor. E eu me lembro que a nossa equipe de louvor, a gente ministrava de manhã e à noite. E de manhã a gente cantava as músicas mais simplesinhas, até a roupa era mais simples, porque de noite tinha mais gente na igreja, a gente matava a pau. O repertório era animado, as roupas eram mais bonitas, a gente sempre deixava aquilo ali. Eu me lembro que da igreja que eu confessei a Cristo, as pessoas começavam a preparar a roupa da virada do ano, já no 1º de janeiro. Ia pagar ainda a primeira prestação da roupa que comprou do ano anterior. E já estava pensando na roupa que ia usar na virada do próximo ano. E ela comprava às vezes essa roupa e ficava no armário até o final do ano. E nós ainda somos assim. A gente às vezes compra uma camisa, compra um tênis, um sapato, e a gente guarda para uma ocasião especial. Mas existe ocasião mais especial do que o dia que chega? Existe ocasião mais especial do que o hoje, o agora, que é o que nós temos? É o que Salomão está dizendo. Olha como que ele fala a respeito da deterioração, na verdade, de como as coisas vão acontecendo no corpo humano. Agora eu vou ler na NVT, para você entender melhor aqui como é que ele está falando. No versículo 1 do capítulo 12 em diante diz assim: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis, cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se deles antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se curvem. Lembre-se deles antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto, prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador enquanto você é jovem,
antes que o fio de prata da vida se rompa, antes que a taça de ouro se quebre, não espere até que o cântaro despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. É o mesmo texto do início, só que de uma forma mais clara para a gente entender essa tradução, acerca dos cabelos brancos ligados à amendoeira, acerca dos guardas da casa, que são as pernas e os ombros e os braços, acerca dos moedores, que no caso são os dentes. Então ele está falando sobre o processo de envelhecimento. Mas o fato aqui é que Salomão, ele não está restringindo o envelhecimento ao nosso corpo, que vai deixando de ser saudável, ou de forma mais, tem um vigor a mais. Porque o envelhecimento não se liga apenas às rugas do meu corpo, mas às rugas da alma. E o que gera rugas na alma é a falta de esperança. É comum um jovem de 20 anos nos nossos dias ter uma alma enrugada, enquanto o seu corpo é belo e seu rosto é rosado. Mas também é comum um senhor de 80 anos ter a sua alma lisa, a sua alma reta e ainda muita vida para poder entregar para as pessoas, enquanto o seu corpo já está sendo como está descrito aqui. A questão está na forma com a qual nós estamos dispostos a viver em Cristo. Como nós estamos dispostos a nos entregar. Como nós temos sofrido nesses dias, com tantos problemas, sem confiarmos no Senhor. É o medo. O medo permeia a nossa existência, irmãos. É o medo de perder o emprego, é o medo de perder a esposa ou o marido, é o medo de perder os filhos. Quem é um pai aqui de primeira viagem, que nunca parou lá vendo o recém-nascido no berço, e fica olhando para ver se ele está respirando mesmo? Até hoje, com a minha filha de 7 anos, tem hora que eu coloco o dedo assim no narizinho dela, para ver se estava respirando. Medo constante, nós temos um medo constante, enquanto o Salomão, que viveu como viveu, tenta nos ensinar, ou tenta nos instruir, a vivermos a vida de forma intensa. Estamos nos escondendo como igreja, no momento em que deveríamos estar pregando a vida para as pessoas que estão depressivas. Converse com alguns profissionais da saúde, da área da psicologia, da psiquiatria, a quantidade de pessoas enfermas dentro de casa. A própria OMS, ela já reconheceu que a grande onda que virá depois na área da saúde serão os problemas emocionais. Por causa do isolamento social, por causa dessa pressão que a gente vem sofrendo, essa reclusão que a gente vem vivendo, isso tudo que vem acontecendo, o medo de perder o emprego, o medo da empresa ir à falência, por que não confiarmos no Senhor? Porque essas coisas não podem acrescentar um dia em nossas vidas. Como será o fim da nossa vida nessa terra? Você não pode parar para pensar nisso às vezes, porque não dá tempo. Nós ainda estamos no meio de tudo, mas um dia você vai olhar no espelho e vai dizer: quando foi que eu envelheci? Quando foi que isso aconteceu? As coisas começam a acontecer na vida da gente, e nós não estamos conseguindo perceber, irmãos, que é tempo de uma vida intensa. Viver uma vida saudável, seguindo ao Senhor e fazendo somente a sua vontade, porque isso daqui é parte natural da vida. Um dia nossas pernas já não serão mais as mesmas. Um dia aqueles que tiverem cabelo vão ficar brancos. Foi só o que sobrou em mim, cabelo branco. O cabelo branco não cai de jeito nenhum, irmão. Quando ele fala sobre o gafanhoto que se arrasta, é a falta das forças para poder fazer aquilo que fazia antes. A última vez que eu joguei futebol, tem muitos anos já. Eu me lembro que a minha mente ia, mas o meu corpo não ia de jeito nenhum. Eu vou correr ali atrás, mas eu estava lá com a minha mente, eu estava profetizando. Era um ato profético. Mas no fundo, as minhas pernas já não iam mais. São questões da vida. É claro que isso aí talvez não tenha a ver tanto assim com a minha idade, mas com o meu sedentarismo. A ideia, irmãos, dessa noite, é a gente parar para refletir em como temos vivido a vida. Como é que nós vamos chegar no final? Como é que nós vamos fazer? Qual será a nossa fala ao findar o nosso tempo? Porque o texto, quando fala aqui no versículo 6, ele cita 4 ou 5 especificações, questões específicas na verdade, acerca da morte. Quando o cordão de prata se romper, quando a taça quebrar, quando o cântaro se partir. Tudo isso são questões acerca do fim da vida. Nós não pensamos sobre isso, porque nós não pensamos numa vida além dessa. Mas agora perceba, como ele continua falando aqui, no versículo 9. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou o povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas,
e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais dito isso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudo é enfado da carne. Essa perícope aqui que nós acabamos de ler, ela fala assim, sobre o problema que nós temos nos dias de hoje, de buscar um conhecimento vazio da prática. Então Salomão teve muito conhecimento, Salomão conseguiu alcançar muitas coisas. Na verdade, é possível que esse epílogo aqui possa nem ter sido escrito por Salomão. Talvez o redator desse texto, desse livro, ele quis falar um pouco sobre essa questão aqui, trazendo um pensamento que nós deveríamos, nós como uma linhagem que estamos no processo de reforma, de compreender a cultura reformada, é das pessoas que buscam tanto conhecimento, mas praticam tão pouco. É uma coisa que nós precisamos entender, é que é muito fácil discutir teologia, difícil é fazer a obra de Deus. Ele está dizendo que isso é um conhecimento transitório, passageiro, e que não edifica pessoas. A quantidade de livros que eu leio não significa que eu sou uma pessoa sábia. O intelectualismo não está intrinsecamente ligado à sabedoria. Sabedoria é o poder da pessoa de lidar com a sua própria inteligência, de fazer frutificar isso e abençoar a vida de outras pessoas. Então, irmão, a gente pode escrever muito livro, a gente pode ter muita sabedoria, podemos ficar em rede social escrevendo livros lindos, e até podemos mudar o nosso vocabulário para ficar um pouco mais rebuscado. Mas se isso não edifica a vida de ninguém, e se é usado para minha projeção, então é vaidade de vaidade, é coisa passageira, é efêmera, que é pedra lançada ao vento, e isso aí está ligado a tudo nas nossas vidas. Ele está dizendo que nós não deveríamos trabalhar o tempo todo para poder ficar rico, e depois esse dinheiro vai ficar para a gente nem sabe quem, porque a vida é um sopro. O Salmo 39 diz isso, Tiago capítulo 4 diz isso também. O que é você, homem, que diz, amanhã nos levantaremos, iremos para tal lugar, ali negociaremos e ganharemos. Além de pensar que somos dominadores do amanhã, também somos presunçosos em pensar que tudo vai dar certo do nosso jeito, e nem sempre é assim. Irmãos, nós como cristãos, estamos preparados para uma realidade intrínseca ao cristianismo, que é, nem todos os nossos planos darão certo, nem tudo aquilo que projetamos será exatamente como nós queremos, porque Deus, se nós colocarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele continua sendo supremo e soberano, a ponto de frustrar os nossos planos, para que os planos dEle sejam cumpridos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E se eles não estão ligados, se os nossos não estão ligados aos planos de Deus, então, irmãos, a probabilidade de não funcionar vai ser grande, e nós estamos prontos para poder receber do Senhor com relação à vida, com relação a tudo. Nós conhecemos pessoas que passam por momentos difíceis, por tempos difíceis, por sofrimentos, acho que indizíveis por nós aqui. Mas eu conheço algumas pessoas, irmãos, que mesmo passando por isso tudo, continuam glorificando o nome do Senhor. Talvez seja isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4? 2 Timóteo capítulo 4. Em 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler os versos 7 e 8 só, que já é suficiente para essa leitura. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui, ele não estava numa mansão, ele não estava num castelo, ele estava preso. Ele estava escrevendo uma carta. Às vezes eu fico imaginando, sabe? O homem dentro de uma prisão escura, numa penumbra talvez, insalubre, pequena, escrevendo assim, falando assim: olha,
eu já combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual me dará naquele dia o reto e justo juiz. Irmãos, isso sim é parar e pensar, eu vivi com alegria o que Jesus fez. Irmãos, o sentido da vida é cumprir o propósito pelo qual nós nascemos, glorificar o nome do Senhor e irmos até o fim fazendo isso. É muito lindo ver Jesus na cruz dizendo, está consumado, tetelestai, ou seja, eu esgotei as profecias ao meu respeito, o que estava escrito sobre mim eu cumpri, acabou, eu fiz tudo o que eu vim para fazer nessa terra, é o que o Paulo disse, o Paulo disse a mesma coisa, eu acabei a carreira, irmãos. Será que nós não estamos desviando o nosso foco de vida? Será que nós não estamos tentando seguir outras vertentes, pintar uma tela diferente daquilo que nós temos que viver, e talvez seja por isso que nós não estamos conseguindo viver plenamente a alegria cristã? Porque a alegria cristã não se limita ao bolso cheio de dinheiro, e você está casado, está com filhos. Não, porque eu conheço muitos cristãos que não têm filho, que perdeu a esposa, que perdeu o dinheiro, que perdeu tudo, mas ainda vive a satisfação cristã dentro de si. Ainda conseguem dar um bom testemunho de suas vidas. Basta você pegar a história do cristianismo, e você vai pegando desde os pais apostólicos até os nossos dias, e nós vamos ver homens e mulheres que entregaram as suas vidas, e que mesmo perdendo tudo, eles continuaram tendo tudo, porque o Senhor é o meu pastor, e eu não sinto falta de nada. Deus, Ele sim é o início e o fim de tudo. Aqui no texto, ele fala assim no versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que Salomão está dizendo é o seguinte, o fim do homem é igualzinho ao início, remete à criação do homem, que veio do pó, e que Deus soprou nele o fôlego de vida. Então o fim é a mesma coisa do início. Vaidade de vaidade é olhar essa vida e achar que o fim de tudo está aqui. Como chegaremos ao fim das nossas vidas? Eu não estou dizendo que está acontecendo agora, mas preste atenção, o mundo vem sendo preparado sistematicamente para algo muito maior. Podemos observar e pensar que o foco disso tudo que está acontecendo não é o vírus mesmo, não é, mas a economia. A economia mundial está entrando num colapso que é quase que irreversível. Então é necessário um novo estilo de governo, é necessário um novo comandante, uma nova moeda, é necessário uma nova perspectiva econômica do mundo, financeira, para poder voltar a fazer o mundo respirar como deve economicamente. Estou falando de todos os países, de todos os continentes do mundo que atravessam esse momento de pandemia. E de repente as propostas vêm surgindo, e a gente vai acompanhando as notícias, vendo essas coisas. Eu não sou um tipo de pessoa que gosta de teoria de conspiração, mas a Bíblia não é uma teoria da conspiração. Ela fala que esses dias chegariam, e nós podemos começar a pensar que talvez eles de fato estejam chegando. E será que nós estamos nos preparando para esses dias, preparando os nossos filhos, preparando as nossas vidas? Porque, irmãos, vivemos um conforto tão maravilhoso, tão grande. Eu sei que não tem nenhuma pessoa aqui que é milionária, mas nós vivemos confortavelmente. Hoje nós temos condições de pegar um ônibus, pegar um aplicativo, de pegar o nosso carro, de voltar para a nossa casa, onde tem paredes, tudo direitinho, onde tem uma comida, tem as coisas para você. Se um dia isso vier a faltar, por causa de uma perseguição, e vai acontecer, como vai ser a nossa reação? Não acha que está na hora de a gente começar a preparar o nosso coração, entregar ele para o Senhor? Tudo. A gente busca tanta fama, tanto reconhecimento, tantas coisas. Eu estou falando a gente de um modo geral, pastores, ministros de louvor, professores de escola dominical, todos nós buscamos, missionários, buscamos talvez um reconhecimento de forma inconsciente, mas a nossa disposição deve ser fazer o nome do Senhor conhecido em todo o tempo. Aqui, Salomão vai dizer como é que a gente tem que viver, na verdade. No final do epílogo, o versículo 13 é a conclusão, é o resumo da matéria. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. O que ele está dizendo aqui é exatamente o que nós precisamos viver. Não tem segredo. Ele está dizendo assim: teme a Deus.
O temor do Senhor, Ele mesmo diz em Provérbios, o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Nós ainda temos um Deus que é fogo consumidor. Nós temos um Deus que merece ser honrado. Hoje nós vemos uma igreja extremamente apática. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, eu sei que tem muitas pessoas do grupo de risco e etc e tal, mas eu fico impressionado com os senhores e as senhoras. Eles me ligam chorando, os irmãos da igreja, os mais velhos. Tem um irmão que todo domingo de manhã ele vem aqui na porta, aí ele fica ali na porta, ele olha dentro da igreja, um senhor aqui da nossa igreja, um diácono. Ele olha, faz assim, o que foi, irmão? Saudade demais, pastor, mas eu não vou entrar não, entra no carro e vai embora. Todo domingo de manhã. O outro me ligou, pastor, não sei o que eu faço, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais. Enquanto nós temos irmãos que têm condições de congregar e não congregam. Essa última geração é uma geração muito superficial no que diz respeito ao exercício da fé. Porque hoje nós saímos, nós trabalhamos, nós vamos ao supermercado, nós vamos ao sacolão, mas é a igreja que é o lugar que as pessoas não têm ido. Eu posso dizer uma coisa para você, não tem a ver com o coronavírus. Tem a ver com o que tem aqui dentro de nós. Tem a ver com as prioridades que nós definimos. Claro que eu não estou falando de você que faz parte do grupo de risco, que tem a sua saúde mais fragilizada. Você está certo de seguir as recomendações, dependente das notícias que vão saindo por aí. Mas assim como eu saio para trabalhar, volto e faço asepsia e entro para casa com a minha família, eu também posso congregar e ir para lá. Sabe por quê, irmãos? Nesses últimos tempos, uma coisa eu posso garantir: congregar é de Deus mesmo. Estar em comunhão com os irmãos é plano de Deus, porque não tem nada pior do que ficar assistindo culto pela internet. E não tem nada pior para um pastor do que pregar olhando para aquela lente. O que eu quero dizer é que nós estamos em tempo de nos entregarmos ao Senhor como nunca fizemos antes, porque existem pessoas que estão precisando ouvir de nós, receber da igreja uma palavra de vida, para viver intensamente. Mas aqui, a igreja, será que nós temos vivido de fato para que Deus seja glorificado, seguindo esses mandamentos aqui? Ou será que nós temos vivido para nós, o tempo todo para nós? Para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, é a vontade de falar que eu fui promovido, que eu recebi um aumento de salário. Irmãos, ninguém quer saber no mundo o quanto você ganha, qual o seu cargo no seu trabalho, mas sim a pergunta é: eu morro agora, para onde eu vou? Qual o sentido da vida? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essas respostas nós as temos, e está na hora de nós darmos essas respostas ao mundo. Clamar a Deus nesse mundo para que os eleitos sejam despertados para o grande e glorioso dia do Senhor, viver no temor do Senhor. Está na hora da gente voltar a honrar o nome do nosso Senhor, adorando em tudo aquilo que nós fazemos e com intensidade. Olha, eu estava conversando hoje com um irmão, e nós estávamos fazendo um retrospecto sobre os avivamentos na história do cristianismo. Os avivamentos, por exemplo, no dia de Pentecoste, o avivamento da Reforma Protestante, o avivamento com o puritanismo na Inglaterra e depois a expansão disso tudo, o desenvolvimento e o avivamento a partir dos irmãos morávios também, o avivamento nos Estados Unidos, século XVIII, século XIX principalmente, com Jonathan Edwards, Dwight Lyman Moody, entre outros, até Charles Grandson Finney. O avivamento chega no século XX, nós temos o avivamento no país de Gales em 1905, o avivamento da Rua Azusa em 1906, a primeira cruzada de Billy Graham em 1949, avivamento na China em 1980, avivamento em Moçambique em 1990, na década de 90, e assim vai. Nenhum desses avivamentos começou com uma pessoa. Todos foram movidos pelo Espírito Santo, e pequenos grupos se reuniram, de onde saiu aquilo tudo. Não existe, irmãos, a nossa igreja não pode caminhar sozinha. Existem planos que Deus colocou em nosso coração, que nós vamos ter que nos unir com a igreja de Cristo. O avivamento não é algo que nasce no seio de uma igreja apenas, mas no coração de Deus, desperta os homens à oração, e juntos, com a mesma intenção, com o mesmo desejo, é que nós veremos realmente Deus incendiando as nossas vidas. Não seria esse o momento de nos reunirmos aqui, em uma reunião de oração de sexta-feira, e simplesmente chorarmos e clamarmos por um despertamento espiritual nos últimos dias que estamos vivendo? Pedir a Deus que avive as igrejas, ou reavive as igrejas que estão espalhadas pelo mundo, cheias de pessoas que estão desistindo de seguir na fé? Porque eu sei que o avivamento é uma obra do Senhor, mas ele vem em um coração sedento.
Ele nos move ao clamor pela manifestação da sua própria presença. Isso é uma vida bem vivida. Como é que você está disposto a viver? Né? É melhor viver nessa terra com Deus, irmãos, do que no céu sem Ele. Ele tem que ser tudo para a gente. Como líderes eclesiásticos, nós precisamos dizer como João Batista, que Ele cresça e que eu diminua. Então já não é mais o que eu penso, porque eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A gente precisa voltar a chorar pelo próximo, porque aí traz sentido ao motivo pelo qual nós estamos ganhando tanto dinheiro, né? Quem ganha, né? Dá sentido à vida. Viver como Cristo viveu, buscando o caráter de Cristo todos os dias, dá sentido à vida, encher a mente de conhecimento. Isso é bom demais, mas colocar isso em prática, supera tudo, porque a prática é melhor do que a teoria, né? Eu também gosto disso. É bacana postar frases feitas na rede social, no Instagram, no Facebook, frases ditas por heróis, como eu faço também. Mas eu começo a olhar para aquilo e pensar assim, mas e nós? O que nós vamos dizer para essas pessoas? Agora somos nós que estamos aqui, não é mais o Dwight Lyman Moody, não é mais o George Finney, o Charles Finney, perdão, não é mais o George Whitefield, não são esses homens, somos nós, e o que temos para oferecer? O mesmo que eles tinham, a santa e inestimável palavra de Deus. Nós só precisamos nos apaixonar por ela, porque ela é a janela que nos apresenta uma eternidade que os nossos corações não conseguiram conceber ainda. Está na hora de entendermos por que vivemos. Aqui, a conclusão de Salomão é algo fantástico, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Aqui dentro, tudo vai ser exposto, já está aos olhos dele, porque ele tem os olhos como chamas de fogo. Então, irmãos, tente viver de fato com a mais simplicidade possível. Um dia desses eu visitei um condomínio com um irmão, com uma pessoa, e ele foi passando assim comigo nos lugares assim, falando, tá vendo aquela casa ali? Assim, linda, né? A pessoa que mora ali está devendo tudo. Tá vendo aquela outra ali? Bacana, né? Pois é, a Polícia Federal teve outro dia, Lava Jato. Tá vendo aquela casa ali? Tô. Pois é, o marido suicidou. Tá vendo aquela outra casa ali? Tá pagando prestação de carro, tá todo endividado, mas não vende o carro. Eu comecei a pensar, poxa vida, não neles, mas em nós. Como é ruim viver de aparência. É melhor viver uma vida simples, mas sincera, do que uma vida extravagante, mas mentirosa. É melhor vir para o culto simples, buscar Deus, adorar o Senhor, chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro e saber quem você é, do que você se perder no meio das suas próprias mentiras, dos seus próprios contos. Irmãos, não tem nada melhor nesse mundo do que viver uma vida simples, sem dever nada para ninguém. É maravilhoso poder ver os seus filhos olharem para você e dizer assim, o meu pai não é um crente aqui na igreja e um bruto aqui na minha casa. O meu pai, o que ele é na igreja, ele é aqui em casa. A minha mãe, o que ela é lá, ela é aqui também. É tão bom viver uma vida simples, sem ter que esconder. E eu não falo só desse estilo de vida, mas também de sentimento. Quantos de nós saímos já para poder viver de forma extravagante, mas ao chegar em casa, aquele vazio infinito, que não pode ser preenchido por aquilo que é transitório, permanece lá. Aí a gente lembra do Dostoiévski, né? Dentro de cada ser humano tem um vazio exatamente do tamanho de Deus. Não está na hora da gente mudar o jeito de viver? Uma vida simples, tranquila, percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Voltar a cantar, eu queria clamar aos irmãos que são convertidos já há muitos anos e que abandonaram a prática da obra de Deus, a voltar a servir. Essa geração precisa que a geração anterior ensine o que é viver uma vida intensa e simples.
Quantas vezes eu me reuni com ministros de louvor das antigas que falam assim: não aguento esses meninos tocar louvor não, pastor. É tudo a casa, minha casa, nossa casa, vai para casa, vem para casa, a casa é sua. Pastor, antigamente que era bom. Aqui no capítulo 7, no versículo 10, ou o contrário, capítulo 10, versículo 7, não, é 7 e 10, o Salomão fala assim: tolo é quem diz que os dias passados foram melhores. Eu falei com ele assim: irmão, sabe qual que é o problema? Homens de Deus como você estão escondidos, preferem criticar da diagonal da igreja aqueles que estão cantando ou pregando, ou seja como for, e deixar com que os mais jovens sejam catequizados pela internet, do que fazer parte do corpo. Só de vocês, irmãos, mais experientes, estarem no meio desses jovens, gera segurança. Sabe o que precisa ser restaurado na igreja brasileira? A porta antiga. A porta antiga era aquela porta que os judeus mais velhos se assentavam na entrada da cidade, a fim de transmitir aos mais jovens a lei de Deus. Em Deuteronômio, Moisés diz assim: vocês, pais, vocês têm que andar com a lei pregada na roupa, entre os olhos, ensinando os mais jovens, para que quando eles crescerem, eles vão saber de onde veio isso tudo, que não foi dado de mão beijada, que vocês atravessaram o deserto, e isso e aquilo. Nós precisamos nos prontificar agora. Posicione-se, porque está na hora de vivermos a vida intensamente. Fique de pé no seu lugar, por favor. A reflexão que eu tenho feito nesses dias é sobre isso. Eu tenho filhos, tenho esposa, e hoje eu tenho 40 anos de idade. Esse ano eu faço 41. E eu amo estar envelhecendo. Amo. Eu estava dizendo que um jovem pode ser mais velho do que um senhor mais de idade, porque a velhice, o envelhecimento não se limita ao corpo enrugado, como eu disse. Quando eu iniciei minha carreira ministerial, eu fiz uma visita na Jocum, em uma conferência missionária, e nessa conferência tinha um senhor de 84 anos, 84 anos, esse senhor ia levar a palavra, ele levou a palavra naquele dia, ele confessou Jesus, ele tinha 76 ou 78 anos de idade, e ele já tinha dado a volta ao mundo, em alguns países, pregando o evangelho 2 vezes, e ele se dizia assim: eu estou pronto para ser recolhido. O saudoso Dr. Russell Shedd, acometido de uma doença mortal no final de sua vida, ele agradeceu a Deus pela oportunidade de ter contraído aquela doença, porque ele pôde ter aquela experiência. São pessoas que viveram intensamente, que sabem que um dia vai chegar o fim. Tudo que tem um início tem um fim. Então está na hora da gente saber como é que vai ser esse meio, está na hora da gente saber como é que nós vamos viver. Está na hora de você alterar as prioridades da sua vida. Para de trabalhar tanto. Você que está assistindo de casa, que não deu nem tempo de vir, porque você teve que fazer hora extra, teve que trabalhar isso, teve que acertar aquilo com não sei quem. Talvez sua família está aqui, talvez sua família queria vir, mas está aí com você, não pôde vir, porque você não veio também, só porque você tinha que ganhar alguns reais a mais. Irmãos, a gente tem que trabalhar, tem que honrar o nosso local de trabalho. Não falte do trabalho, não perca dia de trabalho. Mas quando você puder, congregue, leve os seus filhos para a igreja, fique com eles, aproveite a vida com a sua esposa, com o seu marido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. É engraçado porque nesses dias, o que mais tem me dado é vontade de viver a vida para Deus, e também de morrer pelo nome do meu Senhor. Afinal, se a gente não tem, como disse o reverendo Martin Luther King Jr., se você não tem um motivo pelo qual você morreria, você também não merece viver. Pelo que você entregaria a sua vida hoje, irmãos? Jesus é o centro da sua vida.
O Cristo que viveu e que morreu e que ressuscitou e que disse que estaria conosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos, está aqui hoje na presença, na pessoa do Espírito Santo de Deus, nos revelando tudo aquilo que precisamos e dizendo assim para a gente: volta a viver. Esses prazeres são efêmeros, são transitórios. Se eles não tiverem o objetivo de glorificar o nome do Senhor, então não vale a pena viver para isso, irmão. Viva por aquilo que vale a pena, e o que vale a pena é que o Senhor se alegre por nós e conosco, porque a alegria do Senhor nos fortalece, ela é a nossa força. Ande em simplicidade, mas em justiça, porque o salmista também disse: já fui moço, agora sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão. Está na hora de viver de verdade. Então, com seus olhos fechados, eu quero que você pense por 2 minutinhos o que você precisa viver, como você tem que viver a partir de agora. E não pensa assim: e como é que eu vou fazer para isso? Não, a graça que trouxe a palavra essa noite é a mesma que sustentará e levará adiante. Não esquenta com a política não, vai tudo se acertar, irmãos. Continue orando, continue buscando, continue intercedendo pelos governantes, continue orando pelos profissionais da saúde, mas descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Continue estudando, se prepare, mergulhe a sua cabeça na palavra de Deus, nos livros, mas pratique aquilo que você está lendo agora, porque pode ser que você não tenha o amanhã para fazer isso. O capítulo que você lê hoje, anuncie o amanhã. Não, eu preciso ler o livro todo. Não, o que você aprendeu hoje deve ser compartilhado. Este é um dos sentidos da vida: compartilhar o que se aprendeu, passar para frente aquilo que hoje eu sei. Transferência de cultura, de sabedoria, de conhecimento. Os nossos filhos precisam aprender a viver, então eles têm que ver como é que nós vivemos. Fala com o Senhor. O Senhor pode, Pai, trazer à tona os nossos ideais, os nossos sonhos ministeriais que foram ficando em segundo plano ali. Pode abençoar essa pessoa no local de trabalho, dando a ela a oportunidade para que ela possa estar mais envolvida com a família dela, consequentemente com a igreja que o Senhor separou para eles congregarem. Alcança os irmãos que estão assistindo de hospitais, de outros países, de outros lugares. Alcança cada um, dando a cada um, Pai, força, aumentando a fé, para que eles possam trazer novas prioridades. A minha casa, o meu carro não são tudo o que a minha família quer. A nossa família precisa de homens e mulheres e crianças e adolescentes e jovens de Deus. A sua esposa precisa de um homem de Deus, um homem que ame mais a Deus do que a você. E assim por toda a família. Encha os corações essa noite, Pai. Nós estamos ansiosos por um avivamento, é verdade. Nós sentimos necessidade de um despertamento espiritual nesse tempo, porque muitos dos nossos irmãos estão ficando para trás. Ouça o nosso clamor. Perdoa as nossas ideias, as nossas ideologias, os nossos posicionamentos e leva-nos além. Desperta os ministros de altar. Quebranta os nossos corações, pois queremos ver todas essas pessoas sendo alcançadas. Senhor, sabemos o que a igreja enfrentará daqui a um tempo, mas nós não sentiremos medo, porque o Espírito Santo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de moderação e de zelo. É disso que nós pedimos, Pai, é isso que nós pedimos. Mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Esse, irmãos, que nós estamos cantando é o nosso Senhor. É
e o nosso remidor, o nosso resgatador. Ame-o com toda a sua força, com todo o teu entendimento e com a sua sabedoria. Livraste a mim. Obrigado pela vida que o Senhor tem dado, Senhor. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Somente diante do Senhor Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. somente a Ti, Senhor. Bendito Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido irmão? Aleluia. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa viver intensamente. Tô doido que passa isso tudo, irmãos. A gente fazer um almoço aqui, ou um jantar com todo mundo, para a gente ter um tempo de comunhão, compartilhar dos nossos medos e anseios, criarmos relacionamentos edificantes, sermos igreja. É disso que se trata a palavra de Deus. Vamos embora para os nossos lares agora. Amanhã, feriado, nós não teremos o nosso estudo bíblico transmitido, tá bom? Amanhã é dia 11, né? Amanhã é dia 11, é? Isso. Depois de amanhã que é dia dos namorados, né? Vai ter até tá tendo um sorteio aí, né? Do pessoal dos casais. Depois você entra lá para poder ver no Instagram da igreja. Quem colocar a frase mais bonita vai ganhar um jantar lá na sua casa, que o pessoal vai levar um jantar bem bacana, bem legal. E todos nós homens estamos extremamente tristes, porque nada vai abrir no dia dos namorados para a gente levar as nossas esposas namoradas. A gente queria tanto gastar muito dinheiro com vocês nesse dia. Mas irmãos, vamos deixar para o ano que vem. Deus sabe de todas as coisas. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e preparasse uma noite especial para sua esposa, para sua namorada na sexta-feira, para o seu marido, para o seu namorado. Mas contudo, não se esqueça de que nós já temos um noivo, que é o nosso Senhor e Salvador. A nossa casa, nela já permeia a graça e o amor do nosso Senhor. Amado Deus santo e poderoso, Pai, ler a Tua palavra e entender, ai Deus, dá vontade de viver mesmo, dá vontade de sair correndo e gritando para as pessoas que andam depressivas, que o Senhor vive, que há motivo para nos alegrarmos mesmo quando perdemos tantas coisas, ou até pessoas nesses dias. O Senhor continua nos sustentando e cuidando de nós, e aqui dentro o Senhor continua falando: calma, vai só mais um pouco, continua caminhando, continua vivendo, continua, se esforce, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E o nosso clamor essa noite é que o Senhor faça com que os nossos corações se voltem em favor desse avivamento, esse despertamento, que eu creio que nós viveremos antes do grande e glorioso dia do Senhor. Leva-nos em paz para casa com novos objetivos, com um pensamento diferente. Leva-nos em paz para casa com a Tua palavra em nossos corações, em nossas mentes e através dos nossos olhos. Que a Tua graça encha os lotes, as famílias aqui representadas, os lares aqui representados, sejam cheios da Tua presença. Aonde estiver alguém nos assistindo, que essas pessoas sejam constrangidas pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós Te louvamos por essa noite e Te bendizemos em nome de Jesus. Que seja um feriado abençoado para aqueles que ficarão em casa, e um dia maravilhoso de trabalho para aqueles que irão trabalhar, mas que seja o melhor final de semana das nossas vidas até aqui. É o que pedimos ao Senhor essa noite em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre, amados irmãos. Vão em paz. Domingo é o nosso culto de Santa Ceia, 8 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Ah tá, irmãos, lá atrás tem algumas cestas que nós ganhamos, né? São as doações, são em torno de 50 cestas, né pastor? Então aqui,
só vai pegar aquela cesta lá só quem é homem, tá? Quem não for homem não precisa ir lá, pode ir embora para casa, e vai ajudar a gente a subir com essa cesta para o 2º andar, lá para o nosso celeiro. Então se você pode, se você não tem problema de saúde, coluna, nos ajude a levar essa cesta lá para o 2º andar. Uma que você levar, já nos ajude. Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira estaremos